Hoje é Gigi Drops Cósmico, sábado 2 de agosto de 2025, é sábado, dia de Saturno, então dia da gente colocar aqui no nosso altar Saturno, né? Saturno que fala dos limites, que fala das nossas responsabilidades, da nossa perseverança também na construção, ele que é ligado ao Senhor do Tempo, então também fala disso, né? Da construção no caminho do tempo. E rege Capricórnio rege Aquário. Saturno é um dos personagens desse mês. Esse Drops de hoje a gente vai falar sobre Vênus em Câncer, em especial dessa lunação leonina. Se você perdeu os drops anteriores, eu falo já da lunação leonina que começou no dia 24 de julho, em 2 graus de Leão, onde foi o Sol e a Lua se encontraram. E eu tenho um drops que eu falo sobre Sol, oposição Plutão. Ele já dá um indicativo aqui do que a gente tem para essa lunação leonina. A gente está na lunação leonina, a lunação leonina segue até o dia 23 de agosto, quando a gente começa a lunação virginiana, a primeira lunação virginiana. Já vou dar spoiler, a gente vai ter 2 lunações esse ano virginianas e muito, muito importantes. Mas a gente vai ficar focada aqui hoje nessa Vênus fazendo entrando em Câncer, está em quadratura com Saturno e Netuno em Áries, já podemos considerar em conjunção com Júpiter. Vou mostrar isso tudo no mapa para vocês. E a gente vai pontuar aqui os outros 2 planetas pessoais, porque quando a gente está no céu, eh, com muitas movimentações, eu sempre gosto de lembrar para vocês, a gente volta para os planetas pessoais e identifica onde eles estão e o que que eles estão nos convocando. Porque a nossa correspondência cotidiana, no nosso dia a dia, no nosso movimento diário, está no movimento desses planetas pessoais. Mercúrio, que está em retrogradação em Leão, em Vênus, que acaba de entrar em Câncer, e Marte, que está finalizando a temporada dele virginiana e entrando em Libra. Então eu vou mostrar um pouco sobre um pouco disso tudo e a gente vai falar principalmente desse Vênus, mas esses 3 planetas, eles vão ter uma participação aqui muito especial durante esse mês de agosto para gente, durante essa lunação, e é onde eu quero chamar a atenção de vocês para a gente poder nos ancorar no nosso dia a dia e ver o tanto que a gente está ou não nos reagindo ao movimento ou estamos presentes, né? Por isso que eu sempre trago os mapas, trago aqui as nossas, os nossos drops para a gente poder conversar. Vou compartilhar aqui com vocês o mapa. Esse mapa aqui é do dia 12 de agosto, e a partir dele a gente vai conversar aqui. Vênus acaba de entrar em Câncer no dia 31. Vênus está aqui. Dia 12 é o dia da conjunção dele com Júpiter, por isso que eu peguei esse mapa. É um dia especial, mas Vênus entrou, então passou aqui no 0 graus de Câncer. Você identifique aí no seu mapa, aonde você tem Câncer no seu mapa, em qual área da vida que isso está, porque Vênus entrando aqui traz, então, aquela. Traz um olhar de valorização, de doçura também, mas essa Vênus não está tão doce assim, né? Ela está aqui querendo é, revalorizar, né? Trazer um novo olhar aqui de como é que a gente está gerenciando os nossos recursos dentro dessa área, como é que a gente está se colocando, se valorizando, se cuidando, que é Câncer, é, dentro dessa área. Vênus sempre vai falar sobre as nossas relações, sobre a nossa escala de valores, sobre as nossas relações afetivas, íntimas e sociais. Fala do que a gente gosta, fala do que a gente deseja, fala do que nos dá prazer e satisfação, então fala também sobre prosperidade. Quando a gente conecta com a nossa energia venusiana e aceita esses convites que Vênus vai fazendo à medida que ela vai passando, ele vai passando pelos signos,
a gente vai então reconectando com tudo aquilo que a gente valoriza e vai e convida a gente inclusive, a valorizar o que a gente tem. E à medida que a gente valoriza o que a gente tem, a gente consegue então dar um bom gerenciamento desses recursos, dessas qualidades, dos nossos bens, dos nossos afetos, e assim a gente consegue abrir espaço e nos colocar a favor da vida, e aí receber da vida tudo aquilo que a gente precisa. Essa é a verdadeira prosperidade e abundância, né? E Vênus entrando em Câncer. Câncer é o signo do acolhimento, é o signo que fala sobre a nossa história, sobre a nossa família, sobre as nossas bases, sobre o nosso clã, sobre as nossas áreas mais íntimas, os nossos relacionamentos mais íntimos, aqueles que a gente se coloca, que a gente pode se colocar em vulnerabilidade e em cuidado, em acolhimento, que a gente faz essa troca de cuidado e de acolhimento também. E então, Vênus entrando aqui vai falar sobre uma ativação dessa energia canceriana, de modo geral, e se você conhece o seu mapa, ali naquela área específica do seu mapa que você tem câncer. Câncer já, né, recebeu Júpiter, Júpiter está fazendo a sua passagem por aqui, fica um ano em Câncer, então, automaticamente, na hora que Vênus entra em Câncer, ele já conecta com essa energia jupiteriana. E aqui a gente está falando de dois planetas que falam sobre prosperidade e abundância. Quando a gente quer olhar prosperidade e abundância no mapa, a gente vai olhar sobre Vênus e Júpiter, e são os dois planetas que são regentes do ano. Dentro de Câncer também vai falar sobre o nosso centro emocional, né? Então, como que a gente está lidando com esse centro emocional, sendo ele a verdadeira base da estrutura que a gente está construindo para os próximos anos. Importantíssimo essa entrada de Vênus em Câncer. Esse encontro com Júpiter é muito auspicioso, favorece encontros, favorece é, algumas recebimento de alguns presentes, vamos dizer assim, de algumas expansões, mas não quer dizer que também não temos aqui uma crise. Sim, porque Júpiter também traz crise para a gente poder encontrar os significados. Então, algumas crises que a gente pode estar vivendo nesse momento é exatamente para que a gente encontre essa valorização, valorize a nossa história, valorize a história que a gente construiu até aqui, né? Então, eu sou o que eu sou hoje por causa dessa minha história. Então, também tem um pouco disso. Então, também valorizar o nosso passado, reconhecimento do nosso passado, sob um novo olhar, não sobre um olhar de vítima, nem sobre um olhar de salvador da pátria, sabe? Eu fiz tudo isso para vocês, mas aí, enfim, aquelas conversas que acabam acontecendo também dentro de estruturas familiares e muito íntimas, né? Então, aqui tem um novo olhar, um pedido de uma ressignificação. Vênus entrando em Câncer, então, desde o dia 31 já está conectando. O encontro é exato no dia 12. E aqui tem um detalhe. É, quando essa astrologia que a gente trabalha aqui dentro do canal é uma astrologia que fala sobre uma astrologia psicológica, estratégica que eu falo, porque ela fala sobre a nossa correspondência com a frequência que está ali disponível para a gente e que a gente vai falando sobre os ciclos, como, quando o ciclo começa, quando ele está no meio, enfim, quais são as fases do ciclo e quais são os processos que estão no ciclo. Enfim, a gente se reconecta com esses ciclos, da onde a gente veio, para onde a gente vai, e não exatamente sobre uma data específica. Porque aqui a gente não está falando de predição, a gente está falando mesmo dessa reconexão com essa frequência, a partir da nossa frequência. Se a gente está entendendo o que a gente tem aqui no dia 12, a gente também já está entendendo que Vênus entrando em Câncer, ela já entra, essa energia já está predisposta, já tem uma frequência aqui acontecendo, então convida a gente a aproveitar as oportunidades que a gente vai ter.
Vamos dar um passo aqui atrás, porque quando Vênus entra antes do dia 12, né? Quando Vênus entra em Câncer, faz uma quadratura com Saturno e Netuno em retrogradação em Áries, que é o que está acontecendo exatamente agora. Essa quadratura, então, começou ali no dia 31, quinta-feira, sexta, sábado, domingo, vai até, fica ativo aí mais ou menos até o dia 7, então até a próxima quinta-feira. Então, de quinta a quinta. O que que essa quadratura pode representar aqui? A gente pode estar recebendo, tendo alguns bloqueios, sabe? E tipo, eu quero, mas eu não posso, eu quero, mas eu não estou conseguindo, as coisas não estão muito de acordo, o tempo não está colaborando, porque a gente está falando de Saturno. Tem alguns limites aqui acontecendo. Também pode estar falando de algumas idealizações do tipo, ai, mas eu acho que esse relacionamento, porque Vênus é relacionamento, Vênus em Câncer, a gente está falando de relacionamentos íntimos, mas que não precisam ser efetivamente é, afetivos, sexuais, mas relacionamentos íntimos e relacionamentos familiares. E aí, em quadratura, quadratura, desafio. Quadratura é aquele momento de tomada de ação. Então, tá pedindo para a gente tomar uma ação aqui dentro de um acordo entre o eu e esse espaço íntimo e familiar. Então, aqui pode ter alguns bloqueios, então preste atenção aqui se está rolando algum tipo de bloqueio ou de desafio no sentido desses relacionamentos, como é que eles estão é, ah, sendo questionados no sentido, eu estou dando mais do que você, ou é, eu quero ser mais valorizado aqui, ou então também pode estar falando sobre, eu quero fazer tudo sozinho, mas aí eu percebo que eu não, eu quero fazer tudo sozinho, Ares, mas eu percebo que eu não, eu preciso das outras pessoas e de tudo ao meu redor, Câncer. Então, é aquele acordo. Então, tomadas de ação que estão sendo motivadas por alguns desafios dentro desses relacionamentos. Muito importante esse momento, então, essa semana. É uma semana de fase crescente de lua, também não podemos esquecer isso, então é o que que a gente quer ver crescer. Então, também, se a gente não vai tomando as atitudes, isso vai crescendo de uma tal maneira emocionalmente dentro da gente complexa para uma lua cheia chegando aí no dia 9. Então, é bom a gente tomar as atitudes. É, as conversas aqui podem estar um pouco truncadas, porque a gente ainda tem Mercúrio, em retrogradação. Mercúrio está em Leão, está em retrogradação, entra no movimento direto dia 11, um dia antes desse encontro de Vênus e Júpiter. Muito interessante. Então, a conversa aqui também pode estar um pouco truncada. É, eu disse isso, mas agora eu acho que não é bem assim. Eu quero me retratar aqui e tal. É o momento de fazer isso porque está tudo certo, porque a gente está realmente reavaliando, reanalisando desde início de julho, né? Eu já venho comentando. Mercúrio entrando em retrogradação, a gente começa a revisar e a atualizar mentalmente, e atualiza inclusive a nossa inteligência corporal de como é que a gente está lidando com os últimos acontecimentos da nossa vida, das nossas experiências. E aí a gente vai pegar de experiências de janeiro para cá. Então, Mercúrio fazendo essa revisão em Leão, a gente já também já falou um pouco sobre ele aqui em drops anteriores e tem texto lá no meu Instagram, monalisa.astrologia, e dentro do Petrum, petrum.com Monalisa Astrologia, tem os textos aqui falando sobre esse Mercúrio e o que, que são os convites dessa retrogradação. Ele está numa segunda fase, que é o que eu falo da revisão, então a gente passa pela primeira crise, faz a revisão e depois entra na fase de decisão, que é depois do dia 11. Mas aqui, nesse momento, nessa semana, ele está em retrogradação, no finalzinho da retrogradação, já indo para aqueles assuntos que estavam lá no inicinho de julho, e aí a gente pode então perceber que, olha,
não é bem assim, eu acho que agora eu já tenho um pouco mais de clareza, mas ele entrando em movimento direto a partir do dia 11, a gente começa a ter um pouco mais de resoluções mesmo, sabe? E de movimentos. Essa quadratura já vai ter, é, já não vai estar ativa, né? Como a gente está vendo aqui no dia 12, então já vai ter caído depois do dia 7, então a gente já tem aqui algumas questões. O que que é importante? Então, por essa semana, a gente tomar as ações que sejam necessárias. É, muito com cuidado, com acolhimento, com empatia, com respeitando os próprios limites interiores do eu e respeitando também todos aqueles que a gente gosta, todos aqueles espaços que a gente gosta e se colocar numa conversa verdadeira e honesta aqui, porque a gente está falando de câncer, né? Vênus em câncer. Então, Vênus em câncer aqui também tem esse olhar. Mercúrio retrogradando, como eu disse, então a nossa comunicação pode estar meio complexa. Então é mais sobre sentir e sobre nos colocar no movimento de conexão com o nosso centro emocional. Sol está em Leão, então é sobre o nosso centro emocional. É sobre essa verdade que pulsa, que motiva, que nos apaixona, que faz dar quentinho, que faz a gente querer viver a vida, estar com a nossa energia de libido. Esse é o Sol aqui trazendo consciência em Leão. Então, é mais sobre isso do que a gente ir para um lado mais mental e equacional, né? Equacionar as emoções. Então, saia dos formatos, até porque Marte está no finalzinho de Virgem aqui, e nesse momento, né? E ele entra em Libra no dia 6. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre ele. Então, Marte, que é também como a gente está agindo, está falando: olha, não dá para agir da mesma maneira, essas fórmulas antigas aí não funcionam mais, o seu cotidiano já mudou, você já percebeu aqui coisas que não fazem mais sentido, está na hora de ir deixando tudo para trás. Então, é uma semana de tomada de ação e de movimento, muito ligado numa coisa nova e no movimento do que eu estou sentindo e que está vibrando dentro de mim. A gente não pode esquecer disso. Sol em Leão é que comanda tudo, né? Logo depois, então, a partir do dia 7, essa Vênus, então, já está muito próxima de Júpiter. E aqui a gente tem um belíssimo encontro. É um encontro anual maravilhoso quando acontece Vênus e Júpiter. São dias para a gente aproveitar, né? E aí que tá. Para onde que seu olhar está mirando, né? Porque ele pode estar mirando é, nas coisas difíceis, nos desafios, e aí está deixando de aproveitar as oportunidades que estão surgindo. Olhar aonde você tem câncer no seu mapa e pensar nas qualidades cancerianas. Vênus é sobre valorizar o que se tem, aquilo que se conquistou, aquilo que se construiu. Quadratura com Saturno. Saturno em retrogradação. Então, é valorizar aquilo tudo que foi construído. E aqui encontrar um novo significado para tudo isso. Um espaço íntimo, seguro, acolhedor e nutridor para toda essa construção que foi feita. Aí, olhando para a sua história, para a construção para onde você, ah, da onde você veio para onde você está, você consegue então ampliar, consegue então conectar com a prosperidade da vida. É, Júpiter em Câncer, a gente já conversou algumas vezes por aqui, também tem texto nas redes. Júpiter em Câncer tá tendo um papel de ressignificação de tudo que é acolhimento, de tudo que é proteção, de tudo que é intimidade, de tudo que espaço que eu me sinto acolhido, cuidado e que eu cuido e que acolho, é, incluindo pessoas, né? Porque a gente está falando de família e a gente está falando do clã, né? Que eu falo. É o clã, aqueles que são os meus, né? Então, que eu tenho
familiaridade e similaridade. Então, está ressignificando tudo isso. Fazendo um trabalho bem feito nessa quadratura aqui, então, dessa semana, a gente consegue chegar aqui na outra semana, na semana de lua cheia, com um olhar mais honesto com a gente mesmo, com o que está vibrando, e aí sim a gente consegue expandir a área. E quando a gente faz essa expansão, então sai, transforma a crise em oportunidade, a gente conecta com a vida, reconecta com a vida. Sol em Leão é reconexão com a vida, reconexão com tudo isso que vibra e reconecta com esse fogo que a gente tem interno, com o nosso sentir, que é o nosso centro emocional, e com o nosso coração e com a nossa visão. Signos de fogo fala sobre consciência, sobre uma visão. Então, a gente tem uma visão. Por isso que eu falei, a alunação leonina é sobre a visão com o sentir, né? Com esse sentir que chega e essa visão do que vem pela frente. E essa visão tem muito a ver com Marte. Então, esse é o terceiro planeta, pessoal, que a gente vai falar hoje, porque aqui é muito importante. É, Marte, no dia 6 ele entra em Libra. Ele passa mais ou menos 2 meses, ele vai ficar até o dia 22 de setembro em Libra, quando ele entra em Escorpião. Então, Marte em Libra, Marte é a nossa energia guerreira de conquistar, defender, etc., de fazer, de agir, é a nossa energia Yang em atividade. Vênus é a nossa energia yin, a nossa energia criativa, é a nossa energia do nosso feminino, né? Das escolhas, do desejo, é isso, do prazer, da satisfação, né? Então, é, Marte entrando em Libra, Libra é regido por Vênus. Libra é sobre os nossos acordos, é sobre os nossos relacionamentos, vínculos e associações. É o eixo do eu e o eixo do eu e você. Quando Marte entra em Libra, ele já faz essa oposição aqui, ó, com Saturno e Netuno. Olha só, por isso que eu falo de uma sequência de eventos e que a gente precisa, que quando a gente está atento, que a gente precisa não, mas que quando a gente está atento nessa sequência, a gente já começa a fazer os links aqui do que está acontecendo na nossa vida, e aí a gente fala, ok, então aqui eu preciso fazer isso aqui agora, porque daqui a pouco eu já sei que a energia muda. E aqui vão ter outros desafios. A gente entra em outro desafio. Quando Vênus entrou em Câncer, ele fez uma quadratura e tem um tipo de desafio, de tomada de atitudes, de ação, de uma mudança de rumo aqui, de algumas coisas que não estavam lá muito legal e que a gente estava revendo. A gente está revendo porque Mercúrio ainda está em retrogradação. Quando Marte entra em Libra, ele entra em oposição a Saturno e Netuno. E aí, é, a gente pode ter implosões ou explosões, que eu falo, né? Quando Marte é ativado, ou isso vai para fora ou isso vai para dentro. Então, o quanto que a gente está respeitando o eu e o eu e você. O que que é meu e o que que é seu e meu, né? E aí começa, a gente encontra as diferenças e a gente faz os reacordos. Mercúrio já vai estar em movimento direto, o que vai dar um grande alívio para essa conversa e que vai colaborar demais com esse Marte em negociação com Saturno e Netuno. Então, assim, dentro do relacionamento, a gente tem uma negociação aqui importante. É, E não se esqueça, Vênus está aqui, expandindo com Júpiter, te convidando para a conexão. Então, quando a gente entrar na segunda quinzena de agosto, e esse aspecto vai ficar aqui por um bom tempo, Marte, se a gente não está fazendo, se a gente não está respeitando os nossos limites, se a gente não está respeitando as mudanças que foram propostas no último mês, por exemplo, de Marte em Virgem, falou, olha.
algumas coisas aconteceram que mudaram a nossa rotina. Aí, eu tô insistindo em manter a minha rotina anterior. Eu tô insistindo em manter fórmulas de relacionamento. Eu tô insistindo em manter eh, rotinas e um cotidiano, uma agenda que não funciona mais. Quando entra essa oposição, isso entra no ápice. Por isso que eu falo que pode ter as explosões e implosões, né? E aqui a gente ainda tem um grande aspecto. Vocês estão vendo aqui um desenho lindo, né? Que é essa pipa, né? Que é um pequeno triângulo, Urano, Plutão e Netuno com Saturno, fazendo esse triângulo, e eles estão apontados para Marte. Marte aqui, então, eu fiz um podcast sobre isso. O último podcast é sobre essa energia marciana, convidando vocês a prestar atenção nessa energia marciana, porque quando a gente chegar nesse momento aqui, os acordos que a gente não fez, o olhar que a gente não fez, as mudanças que a gente está insistindo em não fazer, pode se colocar num ponto muito evidente e vai interferir dentro dos nossos relacionamentos. E aqui, de novo, não são só sobre relacionamentos afetivos, são sobre as nossas parcerias, nossas associações, nossos vínculos. Porque é Libra, aqueles que a gente tem contrato, né? Um contrato social ali e que a gente tem acordos de relacionamentos mesmo com eles, né? Então, a gente pode ver vários eventos imprevisíveis, porque tem Urano, é, muitas surpresas, uma necessidade enorme da gente se reencontrar aqui num poder pessoal e sair também de um poder, de um olhar muito egoísta e tá num olhar mais social de como é que a gente está se relacionando com o mundo. Tudo isso a gente pode se ver em várias situações e como a gente não tomou nenhuma atitude, a gente pode, então, se ver bloqueado ou com ou impulsivo a tomar. E ir para um lado meio 880. Aqui não tanto quanto Plutão, né? Plutão é muito 880, mas aqui é tipo com falta de paciência. Então, então quer saber? Cansei desse negócio, então eu vou abrir mão disso, não quero mais saber disso. Ai, cansei dessa parceria aqui que não tá dando certo e tal. E está perdendo a grande oportunidade que Vênus e Júpiter está dando. Então, por isso, eu já estou convidando vocês a fazer uma análise aqui. Prestar atenção desde agora, com Vênus entrando em Câncer, que tipo de desafio você tem nesse momento, que tipo de crise está acontecendo, o questionamento que está acontecendo interno aqui, porque esses questionamentos, eles são importantes para você direcionar o seu olhar e transformar essa crise numa grande oportunidade. Porque se você não faz se você se mantém com o olhar na crise, no problema, isso vira um problema maior dentro, depois, aqui, quando Marte entrar em Libra. E Marte vai ficar até final de setembro aqui. Então, a gente tem um bom tempo com Marte atuando dentro de Libra, é, e nos convocando a fazer algumas mudanças. Quando Marte entra em uma casa e entra num signo, ele nos convoca a ter mais autonomia. Ah, por que que a gente não está tendo autonomia na nossa vida, né? Então, Marte, quando ele entra, ele vai questionar. Então, por isso, podem surgir situações de estresse, né? E de conflito dentro do nosso relacionamento. Porque está pedindo aqui um tempo e um compromisso com o eu, e ao mesmo tempo o nós aqui, o eu e você, não está entrando num bom acordo. Mas Marte é estrategista, então vamos usar essa energia estrategista, é, mais escorpiana do que ariana, até porque Vênus e Júpiter vai estar fazendo um trígono aqui com
Lilith em Escorpião e com o nó do norte em Peixes. Tem um grande trígono de água desses aqui, então tem também uma grande oportunidade. Por isso que eu estou dizendo, vai depender muito para onde que você está mirando. Se você ficar focado no desafio e na crise, você perde a oportunidade de ressignificar a sua história, de ressignificar esses relacionamentos, de trazer eles para um lugar especial e importante, e a, a crise do eu e você vai acontecer dentro do relacionamento com maior força. Esse triângulo de água que eu estou mostrando aqui para vocês entre Câncer, Peixes e Escorpião é, é um triângulo que vai falar sobre a gente não ter medo de olhar para as coisas que a gente precisa retomar o nosso poder e a nossa conversa. Então podem surgir algumas informações que a gente não tinha assim da nossa história ou da nossa família, enfim, pode acontecer. Mas é uma retomada de poder, uma retomada de poder que eu digo do nosso lugar dentro da nossa história. Por isso que tem muito a ver com a valorização da nossa história, da valorização ah, de como você chegou até aqui, por que você chegou até aqui. E aqui ressignificar, ressignificar num ambiente íntimo, sabe? Então, boas conversas, conversas terapêuticas aqui também. Terapia esse mês também está muito interessante, ajuda bastante. É, Esse nó do norte, sempre quando o nodo é tocado, a gente está falando aqui de destino, né? Da gente ser protagonista do nosso destino, então a gente tem um encaminhamento para onde a gente deve ir, né? Para o nosso caminho. E Saturno e Netuno em Áries também fala de protagonismo da nossa história, né? Então tem muito sobre relacionamento, Áries Libra, não dá para negar. Esse é um eixo que está sendo mexido, muito mexido, nos últimos 2 anos. Então, a gente está vendo aqui um movimento, de lidar entre o eu e você. Marte chegando aqui, ele é o primeiro planeta que chega em Libra depois do último eclipse nesse eixo, que fecha, né, os eclipses de 2 anos. Então, Marte chegando aqui, ele dá uma ativada, por isso vai ser tão importante, sabe? E a gente pode sentir, sim, uma movimentação diferente dentro do nosso cotidiano e na nossa vontade de atuar. E muitas vezes aqui também é na nossa vontade de atuar dentro dos relacionamentos. É só importante que eu acho o para onde que está o seu olhar. É importante ficar focado aqui nas oportunidades que as crises trazem, né? As oportunidades de crescimento, de evolução, de ampliação do que você já tem, porque vai estar com Júpiter, né? Se você entra numa crise, esse encontro Júpiter e Vênus amplia, né? Também a crise interna, então pode ter um pouco de ansiedade aqui. Mercúrio já vai entrar em movimento direto, ele sai da área de sombra, então ele sai dos assuntos do início de julho para o finalzinho de agosto. Então a gente vai ficar entrando numa fase de resolução na segunda quinzena e vai dar aquele alívio ali do nosso no nosso cotidiano, na nossa mente, as conversas voltam a fluir melhor. Vênus logo, logo também vai entrar em Leão, então a gente também já vai sentir aquele fogo, tem a ver com paixão. Por isso aqui é muito importante, né? Vênus entra em Leão, o Sol entra em Virgem. Tudo isso são etapas. A gente está passando por etapas, então é importante a gente prestar atenção. Tem crise? Tem. Tem desafios? Tem. Mas é, depende muito para onde é que você está mirando, né? É o que eu falo sempre. Lá nas minhas redes eu sempre falo isso. Para onde a gente está mirando é para onde os nossos pés irão, né? Então, é, observe para onde você está mirando. Muito menos aqui sobre racionalizar emoções e trazer uma equação, tipo, tá certo, errado, aqui, 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 para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, para as nossas memórias, para nossas histórias, e muito mais sobre
está em mudança de perspectiva, em nos abrir para possibilidades, em expandir o que a gente já conhece sobre espaços íntimos, sobre espaços de segurança, sobre os espaços de proteção, de cuidado, de acolhimento, se permitir ser cuidado, é, se cuidar e se permitir ser cuidado. Né? E não só também ficar assumindo responsabilidade de cuidado, porque senão a troca também não está justa. E aí esse Marte aqui vai cobrar. Ele vai querer atuar, e aí muitas vezes pode falar assim: ah, eu não quero mais saber desse negócio, não, porque isso aqui está me enchendo a minha cabeça. E na hora que faz isso, é, cria outros conflitos, né? Então, sai da solução, sai da resolução e cria conflitos, ah, posterga conflitos, vamos dizer assim, né? Fica num ponto aqui que não está evoluindo, não está aproveitando a oportunidade de expansão. Esse encontro Júpiter e Vênus aqui é incrível, tá? Vou disponibilizar lá no Petron uma, uma um ritual aí de abundância e prosperidade para a gente aproveitar, mas convido, de novo, a fazer o trabalho que está pedindo para ser feito aqui com Saturno, muito importante. A gente não está sozinho, a gente não faz tudo sozinho, a gente precisa do outro. Quem são esses outros que a gente precisa deles, né? E confiar no outro, se render também para a vida. Né? E se, à medida que eu valorizo tudo que eu tenho, à medida que eu consigo fazer a minha conexão com o que me faz bem, com o que me dá prazer, com o que me dá satisfação, essa conexão me coloca em confiança que a vida vai prover o que eu preciso, na hora que eu precisar, né? Não é sobre acumular coisas, é realmente numa confiança. Mas isso não quer dizer que eu fico aqui de braços cruzados, não é sobre isso. Tem uma construção. Saturno fala sobre isso, né? Tem uma materialização. A gente sai de uma idealização, Saturno e Netuno também está falando isso, né? Olha, eu estou achando que deveria ser isso, eu estou pensando que deveria ser assim, é, que esse espaço meu deveria ser desse jeito. E Vênus aqui em Câncer está falando, peraí, não é bem assim não, né? Com Júpiter já fala assim, olha, reveja esse ponto de vista. Então a gente tem um céu muito bonito para a gente abrir perspectivas, para ampliar a nossa perspectiva, ampliar essa nossa, o nosso entendimento do que é intimidade, do que é proteção, do que é acolhimento. E quando a gente faz isso, automaticamente a gente se coloca num movimento é, muito mais honesto para fazer os acordos aqui que surgirão que serão necessários, né, entre Marte e Saturno. Então, entre o eu interno aqui de Áries e o eu e você, que está dentro do relacionamento, do vínculo, da parceria, do sócio, né? Enfim, do que a gente tem aqui com o contato com o outro. Então é isso, meu recado para vocês de hoje, nesse Drops muito especial. Acabou ficando um pouquinho longo aqui, mas eu queria mostrar o mapa de novo e a gente poder falar dessa energia aqui que vai estar rolando de Vênus em Vênus em Câncer e também dos planetas pessoais, porque a gente sempre precisa voltar para os planetas pessoais para reconectar aqui com, com a nossa, com as nossas habilidades, com as nossas funções humanas e atuar com muito mais consciência, com muito mais presença, com menos reatividade, ou, né, com mais autoconsciência aqui do nosso dia a dia, que é para isso, é por isso que é uma astrologia estratégica, né? A gente usa, a gente olha essa energia, a gente entra nessa frequência e entende como é que a gente vai estar, como é que a gente pode utilizar dessa frequência para o nosso dia a dia. Quais são através de como, né? Entendendo quais são os convites que estão sendo, que estão nos convidando e a gente prestando atenção. Então, a partir dessa conversa que eu trouxe aqui para vocês,
a gente começa a prestar atenção no nosso dia a dia. E aí a gente começa a prestar atenção aonde é que está acontecendo esses desafios, essas crises, e aí a gente se coloca numa paz para poder que a gente vai saber lidar, né? E aí a gente não fica tão reativo com com os acontecimentos do nosso dia a dia. Os planetas pessoais, eles falam do nosso dia a dia, eles falam do nosso cotidiano, né? Então, a gente fica prestando atenção e aí a gente identifica, a gente sempre identifica que, né, como correspondência, ah, sim, isso está acontecendo aqui lá no meu trabalho, está acontecendo tal, tal, tal coisa. Enfim, a gente entra na correspondência. É essa que é a astrologia. É a astrologia aplicada no nosso dia a dia. Por isso que ela é estratégica, né? E tem a parte da psicológica porque a gente faz essa conexão, a gente entende que a gente entra nessa frequência de correspondência. E quando a gente faz essa correspondência, fica mais simples, fica mais fácil, a gente ancora também o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, o que a gente está desejando, as nossas atitudes, né? Então fica mais fácil para a gente atuar no nosso dia a dia. Convido vocês a fazer parte da comunidade do Petron, petron.com analisa astrologia. Lá na comunidade eu disponibilizo materiais gratuitos e materiais exclusivos que complementam tanto essas conversas que acontecem aqui dentro do podcast, no Spotify e no YouTube, quanto acontecem lá no Instagram. Instagram, monalisa.astrologia, também eu disponibilizo vários materiais por lá, textos e os stories diários. Então, uma coisa sempre complementa a outra. Um grande beijo para vocês, muito obrigada por estar aqui comigo. Uma excelente semana de fase crescente para nós. Vou escrever sobre isso no texto lá nas redes. E até o próximo Drops.